Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Selma Palenzuela, sou professora de língua portuguesa e de alfabetização clássica, e neste vídeo eu quero apresentar para vocês mais algumas funcionalidades do Grafogame Brasil, que é uma parceria entre a PUC e o MEC, né, do governo federal. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam aqui no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações, que curtam, compartilhem com seus colegas de profissão, para que eu possa criar muito mais conteúdos de qualidade sobre educação clássica e especialmente sobre alfabetização. Bom, gente, então para quem ainda não conhece o Grafogame Brasil, eu sugiro a você que pesquise no meu canal do YouTube, Professora Selma Palenzuela, onde eu deixei disponibilizado lá no playlist, né, uma série de vídeos a respeito desse tema, né, deste tema, e lá eu demonstro o que é o Grafogame. No vídeo da parte 2 eu ensino como criar avatar para mais de um aluno, e aí lá eu tenho colocado assim, aproveitando, né, essa oportunidade de demonstrar o aplicativo, eu ainda estou dando algumas dicas sobre alfabetização, né, sobre o que é método fônico, sobre o que é o alfabeto, sobre o que é língua, sobre o que é linguagem, ou seja, dentro do vídeo eu trago ricas informações e desvendo com vocês alguns conceitos a respeito da alfabetização, tá bom? Então, vou clicar aqui no app, né? Bom, então, como vocês podem ver aqui na tela, de cara aparecem 3 avatares, né? O avatar da Selma, que é o meu avatar principal. Como eu já disse, né, no vídeo anterior, é importante que o professor ele tenha um avatar dele próprio, né, para que ele possa também treinar as atividades, tá? Porque é importante que o professor, antes de ensinar, ele tenha pleno conhecimento de como funciona o aplicativo, dos graus de dificuldade de acordo com que a criança ela vai passando as etapas, né, e também ir memorizando os sons da forma correta. O professor ele precisa, antes de transmitir para o aluno, ele precisa entender como que funciona a correspondência grafema-fonema, e o principal, né, os 3 pilares da alfabetização fônica: consciência fonológica, consciência fonêmica e ampliação do vocabulário, tá? Então, sem esses 3 pilares, sem esses pré-requisitos, fica mais difícil para a criança depois aprender o restante da gramática. E por que eu falo restante da gramática, né? Diferente de alguns outros professores. Porque quando a gente ensina a criança a partir do método fônico, nós já estamos ensinando gramática, tá? Só que a gente está iniciando esse processo, né, de ensino e aprendizagem da forma mais simples para a forma mais complexa. Por uma sorte do destino, os nossos gramáticos, eles acharam por bem, né, eles dividiram a gramática em 3 partes, né, porque a gramática ela é muito complexa, principalmente da língua portuguesa. Então, eles dividiram a gramática entre fonética e fonologia, que são subdivisões, né, em morfologia e sintaxe. Na alfabetização, a gente começa a ensinar as crianças a partir da fonologia, da fonética e da fonologia. A morfologia, ela vai sempre estar presente, assim como a sintaxe vai estar sempre presente. A gramática ela é introduzida, né, de forma consistente na alfabetização a partir dos 4 anos de idade, porém de forma mais simples, tá? Mas por meio da experiência, vamos dizer assim, do desenvolvimento das habilidades cognitivas, sensório-motoras, da psicomotricidade, né, por meio dessa ampliação mesmo da consciência mesmo, do que por meio da memorização de alguma regra específica. Bom, e antes de eu começar aqui entrar no nosso tema, né, hoje eu vou ensinar como que o professor pode analisar, como que o professor acessa o relatório, né, e como que ele faz para analisar esse relatório. Então, antes de passar, né, para o tema central aqui deste vídeo, é importante dizer que a língua portuguesa não é uma língua transparente. Isso é bem importante que fique registrado aí na cabeça de vocês, tá? Então, nós temos como língua transparente, por exemplo, o finlandês, tem uma correspondência perfeita entre os grafemas e os fonemas. E nós temos o português, que é uma língua que, na minha opinião, é uma língua que está no nível intermediário. Porque ela possui algumas irregularidades, tá? Então, em alguns sons, alguns fonemas, alguns grafemas do nosso idioma, possuem mais do que uma correspondência, né? Mais de um fonema. Então, por exemplo, no caso do fonema S, ele tem várias representações gráficas, ou seja, ele pode ser representado por uma série de grafemas. Exemplo, seta, exceção, cebola, excesso, açúcar, auxílio, para dizer apenas algumas palavras onde o som
corresponde a grafemas diferentes. Então, por exemplo, seta é uma palavra que nós iniciamos usando a letra S, né? O grafema S. Excesso é escrito com XC. Espesso é representado por 2 S's, né? Açúcar é representado pelo grafema C cedilha. Cedilha, que é um sinal diacrítico usado logo abaixo da letra C. E cebola, que nós escrevemos, né, ortograficamente com a letra C. Então, nas línguas transparentes, nós temos um grafema para cada fonema e vice-versa, tá? Isso praticamente na sua totalidade. Enquanto nas línguas opacas, né, nós temos mais de um fonema para cada grafema ou mais de um grafema para um único fonema. Então, e na língua portuguesa é um caso em que nós encontramos muitas destas que são chamadas de irregularidades, né, mas que são facilmente resolvidas com o nosso acordo ortográfico. Então, o que a consciência fonológica e a consciência fonêmica de algum modo não conseguir resolver, a nossa ortografia da língua portuguesa, ela vai resolver, a regra vai resolver, tá? Então, por isso que é importante trabalhar com as crianças, além do método fônico, a consciência fonológica, a consciência fonêmica, ou seja, a consciência de todos os sons que nós conseguimos produzir por meio da fala e a consciência de todos os sons que nós conseguimos produzir dentro da língua. É importante trabalhar a ampliação do vocabulário a partir de contando histórias, lendo textos com as crianças, lendo textos de forma diretiva, né, que é uma técnica que eu vou trazer aqui para vocês, ensinar para vocês, para que as crianças se familiarizem com as palavras, trabalhando com glossário, trabalhando com dicionário, trabalhando com atividades onde as palavras sempre estão presentes. E aqui a gente não pode confundir, gente, a introdução, por exemplo, da literacia, né, da leitura em família, em sala de aula, de forma explícita, ou exercícios que envolvem palavras com o método global. Isso não tem nada a ver. Então, a gente trabalha, assim, com textos, mas de uma forma diferente do que é a proposta do método global, do método analítico, porque o método analítico, ele não trabalha da menor para a maior parte. Ele propõe que uma criança já analise um texto, a gramática a partir de um texto, enquanto no método fônico, ou melhor, no método clássico de ensino-aprendizagem, nós ensinamos as crianças a partir das partes, a partir da parte mais simples para a parte mais complexa. Então, nós ensinamos, por exemplo, quais são os elementos da gramática, os componentes da gramática. E antes de entrar numa análise sintática, numa análise morfológica, numa análise semântica. Por isso que as crianças que são alfabetizadas desta forma, quando elas estão lá no 5º, 6º ano do ginásio, elas têm muito mais facilidade no momento de redigir um texto, de escrever um relatório, de escrever um diário, no momento de escrever um projeto, do que uma criança que ou não tem nenhum tipo de alfabetização sistemática, né, desde a pré-escola, ou então que são ensinadas a partir do método global, né, no ensino fundamental. Ou no caso de algumas crianças, a depender da escola em que ela estuda, onde elas não fazem essa imersão na alfabetização a partir desses 3 pilares, né? Consciência fonológica, consciência fonêmica e ampliação de vocabulário. A gente ouve histórias aí absurdas de coordenadores pedagógicos, de escolas que proíbem a alfabetização das crianças. Isso é um total absurdo. E não é para menos que o Brasil é um dos últimos países, nossos estudantes são os piores do mundo em relação ao ranking do PISA. Bom, gente, então eu posso fazer a demonstração para vocês do relatório, como acessar o relatório e como analisar o relatório. Eu vou fazer aqui uma sequência, tá? Para que vocês possam entender do que eu estou falando. Só que nessa sequência que eu vou fazer, eu vou procurar cometer algum erro, tá bom? Para que vocês vejam de que forma esse erro aparece no relatório e como que vocês podem analisá-lo, tá? Então prestem aí atenção na tela. Então, como vocês sabem, o aplicativo funciona por meio do touchscreen. Então, eu vou clicar aqui no meu avatar, no João, vou colocar a senha dele e vou começar aqui da primeira sequência, tá? Que é a mais simples. Vou entrar aqui no jogo dos balãozinhos. Agora é sua vez. Bom, então aqui no jogo dos balões, eu vou ter que repetir a letra A e a letra O, tá? E conforme forem aparecendo os balõezinhos, eu vou tocando em cada um dos balões e eles vão explodindo. E aí eu vou repetindo em voz alta para que eu possa aprender o som desse grafema, tá? Esse fonema. Vamos lá? Então, primeiro eu vou treinar aqui na tela. Antes de acessar a atividade em si, eu vou treinar o som, tá? A. A. O. O. A. A. O. O.
Ó, 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 a, a, ó, ó, a, 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 ó, a, 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 ó, ó, a, 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 ó, ó, a. a. Clico no passarinho. Bom, e agora para complementar o nosso teste, né, a nossa simulação, antes de acessar o relatório detalhado, eu vou clicar aqui dentro da atividade do pirata, tá? Mais letras para você brincar. É. I, U, É, I, I, U. U. Bom, fez essa repetição na quantidade de vezes necessária, clica na setinha e dá início à brincadeira. É, I, I, U, U, é, U, 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 I, I, é, I, 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 U, U, é, É. Bom, gente, então após realizadas as atividades da sequência 1, né, a atividade 1 dos balãozinhos e a atividade 2 dos piratas, agora chegou a hora do professor analisar como foi o desempenho dos alunos, tá? Então, lembrando que cada aluninho tem um avatar, e para cada avatar nós temos um relatório detalhado, tá? Então, pode ver que eu tô aqui no avatar do João, aí eu vou clicar para acessar o relatório, eu vou clicar aqui nesse ponto de exclamação do lado esquerdo da tela, que é abaixo desse reloginho, tá? E aqui eu vou ter um mapa completo da evolução do aluno, do desempenho deste aluno ou desta aluna, né? Então, aqui, por enquanto, né, esse aluno está na fase das vogais, né, do A, E, I, O, U. Então, eu vou analisar, a partir da segunda coluna, a porcentagem, né? Como que esse aluno evoluiu de acordo com a porcentagem. Então, em relação ao fonema A, ao grafema, ao fonema A, ele teve uma evolução de 67%. O que significa? Ele pode ter uma evolução de 0 a 100, tá? Nessa primeira etapa, né, porque ele no momento ele é apenas um iniciante, então ele teve alguns erros, e esses erros eles vão ficar demarcados aqui nessas faixinhas em vermelho, tá? E aí o professor ele tem que levar em consideração uma série de requisitos para poder fazer essa análise, tá? A idade do aluno, né? Então, por exemplo, né, tem que verificar o perfil do público-alvo dele. Então, quantos anos tem esse aluno, né? Tem 4 anos, 5 anos, né? Qual é a fase de desenvolvimento que ele está? Ele já tinha algum contato anterior com o alfabeto, com as letras do alfabeto? Com jogos que são relacionados ao alfabeto, para pelo menos ele ter algum entendimento do que é letra, né? Quais são as letras do alfabeto. Ele tinha algum conhecimento da sequência do alfabeto, porque é importante também o professor ensinar o ABCD, né, de A a Z, fazer essa memorização. Isso não é errado, isso não é decoreba, para que o aluno ele tenha condições depois de resgatar essas informações. E não dá problema não, tá? Você ensinar o alfabeto, o nome das letras, e depois ensinar os sons, e ensinar a correspondência entre grafema e fonema, ensinar a forma, ensinar os tipos. E isso não tem problema nenhum, porque o cérebro depois, ele vai saber organizar essas informações, tá bom? Nosso cérebro é mais inteligente, é mais eficaz do que qualquer ser humano imagina, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, em relação à letra A, vou clicar aqui na faixa vermelha, a gente consegue observar, não sei se está muito pequeno para vocês, mas dá para observar que ao invés dele escolher o grafema A, que corresponde ao fonema A, que foi pronunciado na atividade, a gente vê que ele escolheu o grafema O. Isso pode ocorrer quando a criança está iniciando na alfabetização, quando ela é bem novinha ou não teve nenhum contato com o alfabeto, com as letras, tá? Aqui na coluna T5, tá? No lugar da letra A, ele colocou a letra I no lugar, tá? Então, ele escolheu o grafema I no lugar
como se fosse um correspondente do fonema A e está totalmente fora, né? Então, nesse caso, o que poderia ter ocorrido? Pode ser que ele teve alguma desatenção na hora de fazer o exercício, não estava prestando atenção, alguém mexeu com ele, sei lá, aconteceu alguma coisa, ele trocou, porque aqui está muito fora, né? Porque um A para I, a gente percebe que está muito fora. Então, a gente precisa analisar isso também, essas minuciosidades. E o grafo game, ele é importante exatamente por isso, porque você consegue verificar se a criança estava atenta à atividade, se isso não é algum indício, né? Porque às vezes o professor já está desconfiado que aquela criança tem algum transtorno, sei lá, um TDAH, né? Um déficit de atenção, ou, sei lá, dislexia, para uma criança que já tem mais idade, né, já tá ali com seus 6 aninhos, e aí já deveria estar lendo alguma coisa, e aí a criança tem muita dificuldade. Então, a partir dessa análise do aplicativo, você consegue formar algumas hipóteses, e isso é importante tanto para o professor, como lá no consultório do psicopedagogo, tá bom? Quando os pais chegam lá, ou o professor chega lá pro psicopedagogo da escola, ou os pais levam a criança no psicopedagogo para dizer, ó, meu filho não consegue aprender, meu filho não consegue ler os textos, ele já tá atrasado. Então, através desse jogo aqui, o professor, né, o psicopedagogo, o psicólogo consegue levantar algumas pistas. Por isso que é importante, gente, que professores e psicopedagogos estudem gramática. Porque se você não estuda gramática, se você não estuda língua portuguesa, é muito difícil você conseguir reconhecer quais são as dificuldades que uma criança tem em relação à alfabetização, à leitura e à escrita, tá? Então, aqui, ó, na letra E, que foi a outra letrinha que ele treinou, na coluna T4, tem aqui um outro errinho. Então, no lugar dele escolher o fonema que ele teria que escolher, aliás, no lugar dele escolher o grafema E para o fonema E, ele escolheu o grafema F, né? Isso aqui a gente tem que levar em consideração, nesse caso, a gente tem que levar em consideração que a letra E e a letra F são formas gráficas muito semelhantes, muito parecidas, né? O E tem 3, né, perninhas e o F tem 2. Então, às vezes pode ser que a criança no momento se confundiu mesmo por serem letras parecidas, mas aí o professor tem que repetir o exercício, demonstrar para a criança para que ela não erre mais. Bom, então, em relação ao relatório detalhado é isso, tá? Então, aqui nas faixinhas verdes, ó, porque tá tudo certo, ele acertou, não teve problema nenhum, tá? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Conforme você mexe aqui em cima na letra A, você inverte a sequência, tá vendo? A primeira sequência fica em A, E, O, U, quando você clica, inverte, fica U, O, I, E, A, tá? Aí é só mais uma questão de como você quer fazer a análise. Na letra E, a gente pode verificar que a criança teve 75% apenas de desempenho, tá bom? E isso é muito importante no momento até de você passar um feedback para os pais, um feedback para a coordenação pedagógica. Esse jogo, o Grafogame, ele te dá um relatório completo a respeito do andamento da aprendizagem do aluno, ou dos alunos, né? E agora, para fechar aqui essa aulinha, né, sobre os relatórios, eu vou demonstrar para vocês como você pode acessar o cartão, a ficha geral, uma espécie de diário, né, de desempenho do estudante, tá, do aluno. Então, eu vou clicar aqui no relatório do João, tá? Então, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos no lado esquerdo da tela, aqui abaixo. Aqui tem configurações, sair e informações do jogador. Você vai clicar aqui no ícone informações do jogador, e aqui tá escrito, ó, cartão do jogador. Você vai clicar em cima, olha que legal, informações básicas. Tempo de jogo, né? Tempo que a criança jogou até agora, do dia que ela começou até agora. Tempo de jogo, 28 minutos, tempo por fase, 6 minutos, último acesso, 20/6, criado em 18/6, progresso, porcentagem de acerto, 87,5%, fases jogadas, 6, fases completas, 0,7%, tá bom? Então, esse cartão ele também é bastante importante para você ver o tempo de tela que essa criança está ficando no jogo, porque uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, que não é porque o aplicativo ele é importante, ele é um recurso realmente didático-pedagógico, não é porque ele é uma ferramenta de aprendizagem boa, de excelência, que você vai deixar a criança o dia inteiro jogando isso aqui. Não, isso aqui é só um complemento de aula, deve ser usado num tempo específico, inclusive é bom o professor cronometrar o tempo de uso dessas atividades, ou quantas vezes vai fazer a atividade, ou se vai fazer várias atividades no dia, né, para a criança não ter um cansaço aí, na visão, né, não começar a ter problemas de dor de cabeça, por ficar muito tempo na tela e para não ter outros tipos de transtornos aí relacionados à tecnologia, tá bom? Então é importante usar com bastante parcimônia esse tipo de aplicativo.
Então, agora eu vou encerrar aqui e eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, né, sobre o Grafogame Brasil. E vocês continuem aqui me acompanhando, né, no dia a dia, que eu vou procurar sempre trazer novidades e informações a respeito de língua portuguesa e de alfabetização, tá? Até a próxima e fiquem aí com os créditos. Thank you.